Produção, relatório de insumos para a produção. O relatório de insumos para a produção é importantíssimo, pois elenca todo o nosso planejamento de produção, todos os itens ou serviços que pretendemos produzir ou prestar. Ele coloca o nome, a descrição ampliada, a quantidade, a unidade de medida, que é múltipla, os valores, a hora, a data, a observação, que pode ser inclusive o número da ordem de produção, se já foi produzido ou não, e os 10 campos livres que o próprio usuário pode dar o nome que quiser a esses campos. Esse relatório pode ser emitido se colocando o código inicial e final dos componentes, ou por data, ou por estoque, ou se a produção já foi processada ou não, a ordem dos totalizadores, os totalizadores em si, euro, dólar, real, o índice que o usuário desejar, a descrição ampliada, a observação, e os 10 campos livres também servem de parâmetro para a emissão desse relatório. Na parte de baixo, o programa nos elenca todos os insumos, todas as matérias-primas, todos os recursos que vamos precisar para poder produzir aquele produto ou prestar aquele serviço, com as quantidades, a quantidade que temos eventualmente estocada, a diferença entre a quantidade que vai ser necessária para a produção e a quantidade estocada, as unidades de medida, que podem ser unidade, litro, metro cúbico, metro quadrado, metro linear, a hora homem, o quilowatt-hora, enfim, a unidade que o usuário desejar. Também coloca o valor daquela produção, o ponto de reposição, o estoque ideal, e coloca os totais em euro, em real, em dólar, no índice que nós quisermos. Podemos imprimir um relatório de produção, pode ser um relatório padrão ou um relatório pelo usuário, que o próprio usuário determina os campos que deseja que saia em cada relatório, que permite altíssima flexibilidade. Também podemos imprimir a partir daqui gráficos de produção muito interessantes, por exemplo, o campeão em quantidades, o campeão em valores, os campeões em quantidade estocada e em diferença também. Em diferença, que será o que nós precisaremos para produzir. Podemos também imprimir resumos gráficos de todo o processo produtivo. Ou seja, o programa permite altíssima flexibilidade no módulo de produção.